Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 8. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como fazer o deploy da aplicação. Mas antes a gente vai ter que fazer algumas coisas, preparar, os arquivos que a gente vai fazer o deploy de um projeto. E esse projeto tem que estar integrado com o banco de dados MySQL e tem que ser em Java, obviamente. Então eu vou aproveitar um projeto que eu tenho aqui e vou utilizar ele, tá? Inclusive o banco de dados. Então, o que vocês vão fazer? O primeiro passo é entrar no Workbench ali, né? E no Workbench já tem que estar conectado ao servidor. Então, já estou conectado aqui ao MySQL, não tenho nenhum banco aqui. Então, nós vamos importar um banco. No caso, aí vai ser o seu projetinho, né? No meu caso aqui é só um exemplo. Então, nós vamos criar um esquema. Eu vou dar um nome aqui do meu projetinho que eu já tenho aqui na minha máquina, tá? E aqui eu vou deixar sem nenhuma configuração, tá? Deixa aqui só como padrão. Eu aplico. Aí, ó, o esquema aqui, o banco de dados aqui que eu estou criando, tá vazio, não tem nada, ok? Aí, a gente fecha e clica duas vezes aqui e ele vai ficar em preto aqui, negrito. Então, um banco vazio. É necessário isso aqui para a gente poder apontar quando a gente for importar, que vai ser agora. Então, vocês vão selecionar aqui a aba Server, Data Import, tá? Fecha aqui. Aqui já tinha o progresso aqui de um anterior, né? Vocês vão nessa aba aqui, ó, importar do disco, ó, né? Aí vocês vão escolher este carinha aqui, ó, Import from self-contained file. Aí vocês vão selecionar aqui, lá eu coloquei ali para teste aqui no download, né? Daí você vai pegar aí o seu script SQL, você tem que ter um scriptzinho, né? E aqui nós vamos apontar, que já está apontado corretamente, né? Aponta, ó, defix aqui certinho. Então, que é o meu projeto, aqui é o nome aí do seu banco de dados. Aí, selecione aqui dump, estrutura e dados, né? Então, eu quero tanto as tabelas, tudo, e os dados, né? Então, eu quero tudo. Então, você deixa marcado essa opção aqui onde está o mouse. Aqui, import self-contained, seleciona o arquivo, aponta o esquema, né? O banco. Aí é só clicar em importar. Então, aqui está importando lá pro MySQL lá no servidor da gente, tá? A gente já fez isso em aula anterior. Então, pode ser que demore um pouquinho. Enquanto isso, eu vou falar o próximo passo. Enquanto a gente espera aqui. Próximo passo. Já deu, foi rápido. Beleza? Então, como que você sabe que deu certo? Quando tem aqui, ó, nenhum erro, has finished. Aqui, ó, tá? Então, não deu nenhum errinho, deu tudo certo. Aqui você faz um refresh. Aqui e você pode ver que tá as tabelinhas aqui. Beleza? Então, o banco já está lá no nosso servidor. Agora eu preciso mandar fazer o deploy. Como que a gente vai fazer o deploy? Através do Tomcat, que é o nosso servidor de aplicações, certo? Em Java. Então, como que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar aqui e nós vamos digitar lá. Você vai digitar aí o seu servidor, /manager/html, né, o IP do seu servidor. E aqui, nós vamos nessa parte, vamos rolar aqui para baixo. E nessa parte aqui, ó, War File to Deploy, vocês vão escolher ficheiro aqui, clicar nesse botão aqui. Aí vocês vão lá no local onde está o War, que vocês exportaram lá do seu projeto. Então, seu programinha está aqui, seu site, no caso. Clica em abrir e faz o deploy. Vocês vão clicar em deploy, ok? Beleza. Vai aparecer uma mensagem aqui. Caso dê algum erro, aqui provavelmente, eu já expliquei em aula anterior, o limite do tamanho do WAR do seu projeto. Se for muito grande e tiver, por exemplo, arquivos do banco de dados, alguma coisa assim, junto dentro do escopo do seu projeto, ele fica muito grande
e acaba dando erro aqui. Tem como contornar isso, eu mostrei ali na configuração do Tomcat, mas não é o objetivo do vídeo, do curso, e nem desse vídeo, tá? Então, só para saber que se der esse erro aí, tem algum probleminha aí com o seu OR muito grande e tal, e você tem que configurar isso lá no MySQL para que ele permita um OR mais pesado. Mas o indicado é o quê? O seu projeto, a lógica do seu site ficar no OR. Tudo que é arquivo pesado, imagens, documentos, você sempre vai pegar ele fora do escopo do projeto. Depois eu vou mostrar lá dentro. Eu tenho nesse sistema aqui, que é uma loja, tem um arquivinho ali chamado uma pasta, um diretório arquivos, que é só de imagens. Aí eu vou mostrar como que ele fica fora, tá? Só para vocês entenderem. Então, foi feito o deploy. Agora, o que nós vamos fazer? Nós temos que mexer numa coisa aqui. A gente vai ter que entrar no servidor, tá? Então, vamos lá no console. Vamos limpar aqui, tá? E nós vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui só para... Deixa eu fechar tudo aqui. Onde que ficou instalado o nosso Tomcat? O Web Apps vai estar em cd/var lib Tomcat 9 Web Apps, tá? Ele vai estar aqui, o nosso sisteminha, né? Então, eu fiz o deploy é sempre feito no Web Apps ali. Então, notem que já tem ali o meu OR aqui em vermelho e tem aqui o Welcome aqui. Eu já tinha renomeado aqui para facilitar. Então, como que você renomeia? Aqui era root, esse welcome era root. Aí eu nomeei com o comando mv, aí estava lá root, né? Root, e nomeei para welcome. Só para não perder o arquivinho. Aqui dentro tem aquele index daquela tela inicial ali do Tomcat, de boas-vindas do Tomcat, tá? Então, eu não gosto de apagar essas coisas originais, então eu deixo ali no cantinho. Aí, o que a gente vai fazer? O nosso projeto aqui é o defix, mas eu não posso deixar assim, tá? Eu tenho que nomear ele como root com letra maiúscula. Então, como que eu faço isso? Você vai lá e digitar mv, defix, aí, ou no seu caso, o nome aí do seu projeto. E aqui você vai nomear dessa forma aqui, ó, root. Tá? Você dá um ls aqui. Vai aparecer root. Vou aproveitar e apagar esse war aí para não confundir, caso tenha outros arquivos na mesma pasta, no mesmo diretório. Então, vai dar o comando rm-r e vai digitar lá defix.war. Aí ele vai apagar, deletar o arquivo. Ele não sei porque ele demora um pouquinho aqui, ó. Não sei porque que ele não... Root, ó, já apagou, ó, tá vendo? Ok, então limpou ali, tá o meu root. Agora vamos ver o que tem dentro de root. Então, dentro de root vai ter, dá um ls aqui, o meu projetinho, os arquivinhos aqui, ó, as páginas, assets, os arquivinhos que são as imagens, e o webinf e o metainf. Beleza? Então o site já está lá. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos digitar novamente lá o servidor. Então, como não tem nenhum domínio aqui instalado, nada, né, configurado, desculpa, nós vamos utilizar só o IP. Então, aqui ele já apresentou para mim o sisteminha. Agora, o que acontece? Aqui são links, né? Aqui ele está no cache, aqui provavelmente, né? Que já tinha mexido com esse sistema, né? Que eu desenvolvi, então ele ficou no cache algumas coisinhas. Porém, ainda não está funcional, né? Ó, aqui ele puxou o banco de dados aqui, ó, e aqui já não apareceu. Por quê? Porque o arquivinho, a pasta arquivos está vazia. Então, por que está vazia? Como eu falei para vocês, não deixem no OR, caso você seja um programador
já é experiente, então ignore aqui essa explicação que você já vai saber. Mas caso não, está começando aqui e tal, essa é uma coisa que alguns alunos cometem, erros comuns de alunos. Eles colocam os arquivos, eu vou abrir para vocês verem aqui, ó. Aquele sistema, esse aqui, né? Esse é o projetinho. Notem aqui que a minha pasta arquivos está vazia, ó, tá? Está vazia, não tem nada. Mas onde que ela está aqui? Ela está aqui para teste, para fins de desenvolvimento, ela está em C2 arquivos. Aqui eu estou com Windows, né? Mas lá no servidor, ele vai estar dentro da pasta Web Apps. Então tem que jogar as imagens lá dentro, tá? Separadamente. Então eu não tenho aqui no meu WAR, ele não subiu arquivos, por isso que não está mostrando imagem. Ó. Olha, ele não mostra imagem nenhuma. Tá? Então como que eu faço? Inclusive para backup. Quando você for fazer backup lá para o cliente que você estiver desenvolvendo, tem que ser uma coisa fácil, entendeu? Não pode estar dentro do projeto. Então, tá bom? Se for documentos de PDF, por exemplo, doc, o que for, tem que ficar fora aí. Não é que tem que ficar. Não é uma boa prática se deixar dentro. Isso causa muitos problemas, tá? Então, a gente vai deixar fora. Então, como que a gente vai fazer? Vamos voltar lá no nosso servidor, tá? E vamos, quer ver, eu vou provar para você aqui que não tem nada aqui no CD aqui, na diretório arquivos. Ó, não tem nada. O que a gente vai fazer agora? Eu vou subir através do protocolo FTP, do nosso FileZilla. Vocês vão abrir o FileZilla, vão conectar, eu já ensinei isso aí em aula anterior, já testamos, ó, fiz até um teste, né? Eu subi aqui um arquivinho. Então, essa parte de arquivos aqui que está em C2 na minha máquina local, aqui com Windows. Então, aqui tem um monte de imagem, que é uma loja virtual, né? Então, eu vou jogar ali o arquivinho lá, a pasta, o diretório, né? Então, vamos aguardar ali, tem várias imagens ali, né? E o que acontece? Após feita essa transferência de arquivos, eu vou ter que mandar lá para o diretório do Tomcat. Aí eu vou passar para vocês um macete aí também. Erros comuns, que é a questão de permissões de acesso. Principalmente quando você começa a transferir arquivos em diretórios de aplicativos, de programas ali que tem no servidor. Tem todo um esquema de segurança ali. Então você não consegue acessar, copiar de qualquer forma. Então aqui, beleza, a gente já configurou para eu poder mandar sem problemas aqui para o meu Home DNS FTP. A gente já criou isso aqui. Aqui está de boa, foi sem problemas. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá em Home, que é onde está a pasta arquivos, né? Então vamos dar um ls aqui. Está lá, né, o diretório aqui, ó, arquivos. Tem várias formas de copiar, tá? Vou copiar direto os arquivos aqui. Eu vou entrar, já para ficar mais rápido aqui, ó. Vou entrar em arquivos. Ó, só para você ver aqui, ó. Tem um monte de imagem aqui, né? Então, como que eu faço agora? Tem várias formas de copiar, tá? Mas eu vou fazer da forma mais simples possível. CP-R. Aí eu quero copiar todas. Como eu estou dentro do diretório, eu posso simplesmente colocar asterisco, ponto asterisco, né, que vai copiar todos os arquivos aí, e colocar o caminho. Então, que seria o /var, lib, tomcat 9, web apps, root, arquivos, né, tá? Então, seria aqui dentro do diretório. Estou copiando os arquivos diretão para lá, tá? Beleza, agora vamos voltar lá. /var, lib, tomcat 9, web apps, root, tá? Arquivos. Vamos ver se ele está lá dentro. Tá lá. Tá dentro lá do diretório, lá no meu projetinho. Lá no web apps do Tomcat. Só que o que acontece, ó? Aqui, ó, que pode te dar problema, tá? Às vezes dá, às vezes não. Depende aí do seu projeto. Se eu der um LSLA aqui, você vai ver que está root, né? O proprietário e o grupo. Mas o que acontece? Dependendo da versão do Tomcat ou dependendo de como está configurado aí o
versão também do servidor do Linux, ele pode às vezes não permitir que ele leia a imagem porque ele está como proprietário root. Então o que você faz? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar, usar o comando sudo shell, né? Aí o nome, a propriedade e o grupo. Denis não, Tomcat, desculpa. Tomcat, Tomcat. Por que Tomcat? Porque eu estou utilizando o meu servidor de aplicativos e o acesso a essa imagem dentro do Tomcat. Tá? Então eu estou dando permissão, propriedade, e também selecionando o grupo Tomcat também. Aí, sudo shell Tomcat, Tomcat, asterisco contra asterisco. Aí ele vai dar a propriedade. Olha lá, tá vendo? Mudou tudo para Tomcat, tá? Por quê? Porque pode não funcionar, a imagem pode não aparecer aí para você. Lógico, estou falando aqui do meu projeto aqui. O seu eu não sei como que é, mas é muito comum acontecer, não está aparecendo imagem aqui e tal. Às vezes é questão realmente de permissão de leitura aí, de acesso àquele arquivo. Beleza? Então eu joguei aquele arquivinho que está separado do escopo do meu projeto e se tudo deu certinho, ele vai funcionar e mostrar a imagem, tá? Vamos lá. Então aqui, vamos ver aqui. Vamos selecionar aqui alguns itens. Ó, deu certinho. Ó, tá tudo funcionando. Aqui não tem itens. Aqui tem. Mas está funcionando. Ó. Beleza? Então ele está funcionando aqui o meu sistema integrado ao banco de dados, MySQL. Óbvio que você vai ter que configurar, né, o seu sistema lá, a parte lógica não é o objetivo do curso. Então, você vai ter que fazer essa ligação, né, com o seu sistema e o MySQL lá. Eu não vou explicar nada aqui sobre isso aí. Então, se quiserem e gostarem, se você fez esse curso e quiser que eu mostre como fazer isso aí, num template mais simples, aí seria um outro curso, tá bom? Então, para a aula de hoje seria isso aí. Só para finalizar aqui, lembrando, quando você for fazer o redeploy, mexer no seu sistema, lembre-se que essas pastas, diretórios externos de arquivos, de repositórios, como no meu caso aqui, que são imagens, você tem que sempre fazer o backup antes. Como que você faria isso? Mesmo processo, você faz o FTP, joga lá para a pasta onde você costuma fazer o backup, aí você faz o inverso, você faria uma cópia de lá para cá, de lá do Web Apps lá do Tomcat, para a sua pastinha que você costuma fazer a transferência, que seria essa aqui. Você vai fazer o processo inverso lá, seria entrar lá, né? Você faria a cópia, né? Por exemplo, aqui, né? Você pegaria lá cp-r, daí você coloca lá arquivos, daí você coloca o caminho que você quer. Aí vai ser diferente aí para você, né? Home, aí o seu nome ou qualquer outra coisa que você colocou aí. No meu caso é FTP, né? Aí você faz o contrário, né? Aí de lá do diretório FTP, lá você manda para sua máquina local. Não esquecer de fazer o backup, que senão você apaga todos os arquivos. Aí peço desculpa caso se for informações irrelevantes, né? Porque se você está desenvolvendo e está aprendendo a configurar um VPS, mas é só dicas aí que do dia a dia, às vezes a gente acaba cometendo alguns erros aí nesse sentido. Esquece, né, que tem outras diretórios ali que você tem arquivos de configurações também, você pode ter, né, que às vezes você ou não faz o FTP corretamente no local correto, enfim, daí fica para uma outra ocasião. Beleza? Então seria isso aí, tá funcionando aqui. Aí na próxima aula eu vou dar uma dica de como fazer o deploy sem utilizar
o Workbench. Vamos supor que você não conseguiu, espero que tenha conseguido, fazer funcionar o Workbench, fazer a conexão e tal. Não se apavore, isso aqui é só para facilitar aqui você trabalhar no banco de dados, incluir tabelas, excluir arquivos, alterar arquivos, enfim. Fica mais fácil usar o Workbench. Mas você pode fazer isso direto lá no console, tá? Então vou mostrar como é que faz o deploy do banco sem precisar usar o Workbench, beleza? Então era isso, até o próximo vídeo.